Senhor juiz Heron, eu estendo as falas aqui do Fábio e da Sandy ao senhor, com uma satisfação realmente conhecê-lo. Pessoas como o senhor reforçam a minha esperança na justiça desse país. Senhora promotora, mais uma vez estamos aqui. Quero dizer que eventuais divergências que nós temos aqui em relação às nossas teses não ofusca em nada a admiração que tenho pela senhora, tão jovem, numa função de extrema importância para a sociedade. Aos serventuários, meu nobre aluno, de satisfação de estar aqui com você. Aos senhores policiais, membros aí da segurança, Selva, aos familiares do acusado, estamos aqui, que Deus faça o melhor, que faça a justiça. E por fim, os senhores jurados, que hoje estão aqui, como os nobres colegas falaram anteriormente, estão aqui para julgar. A nossa promotora fez um breve introito sobre a função dos senhores, eu acho muito bonito isso. Eu observo que ela sempre faz isso nos júris que ela preside, mostrando para os jurados a importância dele, quais são os princípios constitucionais que harmonizam a função dos senhores aqui nessa tarde. Por vezes os jurados não têm ideia do poder que tem, né? Mas essa instituição do júri, ela é de extrema importância para a sociedade, porque nesses casos de crimes dolosos contra a vida, ninguém é melhor para julgar do que aqueles que estão vivendo na mesma comunidade do acusado. Os senhores, mais do que ninguém, sabem como é a situação aqui em Flores. Os senhores, mais do que ninguém, sabem como é que ocorrem os delitos aqui. Esse caso, que ora está para julgamento dos senhores, é um caso emblemático. É um caso que retrata a realidade de muitas comunidades. Aquele caso daquele ser humano que veio à Terra, talvez para trazer desassossego aos seus semelhantes. Quero deixar bem claro que essa defesa não concorda em momento nenhum em que se tire a vida de um ser humano. Não é isso. Nós detestamos e refutamos veementemente qualquer ato que vise tirar a vida de um ser humano. A acusação foi brilhante quando ela disse: Deus deu a vida e só Deus deve tirar. Mas é interessante que esse mesmo Deus, que a Bíblia diz que só Ele deu, só Ele tira, Ele mesmo diz na própria Bíblia que aquele que tira a vida do salteador, aquele que tira a vida daquele que busca o desassossego, não deve ser condenado. Mas nós não estamos aqui para falar da Bíblia. Citei a Bíblia apenas para que os senhores saibam que a própria lei natural do ser humano, a própria lei natural, já deixa claro a questão da legítima defesa. Qualquer direito natural, em qualquer lugar do mundo, aquele que mata outrem para livrar a sua vida ou a de terceiros, não merece condenação. Isso é um direito natural que é reconhecido pelo nosso ordenamento jurídico. Não tem um ordenamento jurídico no mundo que não reconheça isso. Senhores jurados, não se discute aqui se o senhor William matou ou não. Ele mesmo confessou que matou. Ele confessou que matou, veio aqui e deu a sua versão, explicou para nós as circunstâncias como esse crime foi cometido. É claro, senhores jurados, que por vezes, devido às circunstâncias desse crime, pode trazer dúvidas para os senhores, mas ele chamou, inclusive ele falou que não foi ele que chamou, né? Foi a vítima que o chamou para consumirem drogas, e ele aproveitou então para conversar com a vítima. Isso é fato. É fato que realmente a vítima era uma pessoa não grata na comunidade onde ele está inserido. Parece que não há dúvida sobre isso, senhores jurados. Todas as testemunhas que vieram aqui, relataram. E dessas testemunhas, talvez a mais impactante foram os policiais. Porque os senhores e as senhoras podem pensar: não, mas as testemunhas que vieram aqui devem estar protegendo o acusado. Mas os dois policiais que conhecem a comunidade foram bem claros. Dá muito trabalho. Já ficou preso por estupro, já praticou crimes de furto, já praticou agressões.
São fatos concretos. Não há que se perquirir sobre isso. A acusação não tem como dizer que isso não aconteceu. As testemunhas vieram aqui e disseram. Então não há dúvida, senhores jurados, que aquela vítima, infelizmente, tinha uma vida desregrada e que trazia muito desassossego para essa comunidade. Mas nós estamos defendendo, no primeiro momento, a questão da legítima defesa. O senhor William, vendo aquela situação e bastante inconformado, no primeiro momento, até podia dizer, esse cara merece morrer. E aliás, não é só ele não, hein? Talvez qualquer um de nós, diante de uma situação dessa, mesmo que a gente não externalize isso, a gente pensa, né? Esse cara um dia vai encontrar alguém que vai pagar, que vai cobrar dele o que ele faz. Porque eu vou falar uma coisa para todos aqui, todos os presentes. Não há crime mais atroz, não há crime mais apavorante do que um crime de estupro. E o pior de tudo é quando os senhores jurados que estão aqui, e eu estou vendo aqui senhoras, senhores, que certamente são pais, mães, tios, e até avós, eu, que sou avô inclusive, agora, o que nos causa mais asco é quando a gente vê esse tipo de conduta e no outro dia o cara está solto na comunidade. Talvez essa seja a realidade de muitos dos senhores aqui. O cara rouba, o cara furta, o cara estupra. E no outro dia o cara está planejando na rua. Muitos dos senhores falam assim, como é que pode essa sensação de impunidade que por vezes permeia a nossa comunidade, ela nos traz uma revolta. O William também sentiu essa revolta. É a revolta dos justos. É a revolta dos justos. Ah, espera aí, ele matou, ele não é justo. Eu estou falando de um pai de família que se ressentiu daquela situação. Mas, vamos em frente. Não estou dizendo que está certo em matar, não. Ninguém aqui está defendendo que se mate. Mas eu já falei para os senhores que o direito de se revoltar faz parte de nós, seres humanos. O William, então, chegou para aquela senhora e falou, vou conversar com ele, porque se ele tocar em você, eu vou matar ele. Parece que essa fala do William poderia ser dito por qualquer um de nós aqui. Eu estava vendo ontem uma mãe no YouTube, eu gosto de assistir essas coisas, uma mãe que ela, depois de ter a sua filha estuprada e ver o acusado ser absolvido por falta de provas, ela engrenou um espírito de vingança e graças a Deus que antes de se vingar ela conseguiu provas e ele voltou a ser condenado. Mas aquela mãe ia matar aquele estuprador. Mais uma vez, está certo matar? Não, não está certo. Mas no primeiro momento não é isso que a gente está falando do William. Nós estamos falando que o William chamou, eles foram conversar, e naquela conversa, claro, né, a vítima, como sempre, ele se acha o cara, tanto é que ele faz e acontece, nunca pegou nada, no outro dia estava solto, e quando o William começou a conversar com ele, para tentar dissuadi-lo de atacar a sua namorada, a questão descambou para a agressão. A questão descambou para a agressão, e naquele momento o William se valeu daquilo que ele tinha. E o que é que ele tinha? Uma garruncha de 2 tiros. Eu confesso aos senhores jurados, me desculpe a minha franqueza, eu servi por 35 anos, eu tenho uma honra de dizer que sou um fuzileiro naval, agora estou na reserva, mas continuo vibrando. Eu acho bom quando a gente exerce um papel para a sociedade, um papel positivo, como os senhores agora estão servindo de jurados, né? É algo positivo, algo de bom para a comunidade, para a sociedade. E eu conheço arma. Eu confesso aos senhores que eu nunca teria coragem de botar uma garruncha, de usar uma garruncha de 2 tiros. Porque uma arma, assim, a facilidade para dar uma nega, né, e dar tudo errado é tremenda. Se der errado. Mas era o que ele tinha. Era o que ele, inclusive, falou muito bem, porque ele tinha arma. E não adianta ser a gente aqui,
se enganar, não. A maioria desse pessoal que mora na zona rural tem garrucha, tem arma. Por quê? Para se defender de animal, para se defender dos salteadores, mesmo que por vezes está errado, é proibido, a Lei 10.826 proíbe. Mas não sejamos bobos, a maioria tem. Mas tem até por uma necessidade. E é por isso que ele tinha arma. Olha, eu comprei uma espingarda e uma garruchazinha que ele ia deixar na roça. Infelizmente, a gente vive num país que para ter porte de uma arma em casa, mesmo na zona rural, é muito complicado, tem que fazer isso, fazer aquilo. Então, muita gente deixa a lei de lado e segue fora da lei. Tá certo isso? Não, tá errado. Tá errado. Mas o guerreiro ali, o acusado, explicou muito bem por que ele tinha arma. E quando começou lá a discussão e descambou para uma briga, ele teve que usar o que ele tinha. O doutor Fábio foi muito claro, ó, tinha 2 tiros, ele só deu 1. Ah, disseram aqui que a faca nunca foi encontrada. A doutora Sandy, de forma brilhante, trouxe, olha, não foi feito perícia nem no local. Nem se sabe se a arma não está lá, se a faca não está lá. Então não dá para inferir a acusação. Não dá para inferir que ele não estava com a faca. Até porque é normal ele usar faca. Os senhores viram aqui as testemunhas dizendo que ele sempre era visto armado com a faca. Interessante, né? Só nessa hora que ele não estava com a faca. Então, senhores jurados, eu peço aos senhores que nesse caso concreto, analisem o caso concreto. Esse rapaz não é um assassino, não, ou melhor, não é um criminoso, quanto mais. Esse rapaz, muito pelo contrário, ele tem um sentimento nobre. Não é o sentimento de matar, mas é o sentimento de defender terceiros. É o sentimento altruístico. O sentimento que inebriava esse homem era um sentimento altruístico. Aquele sentimento de querer resolver o problema da comunidade. Tá certo isso? Não estava certo. Mas não foi isso, no primeiro momento, que matou a vítima. Parece que não há dúvidas de que o que matou a vítima foi a briga que se desenvolveu e ele, em legítima defesa, atirou, dando um tiro. Ah, mas pegou na cabeça. Sinceramente, não dá para inferir também. Ninguém sabe como é que rolou essa briga. Como é que rolou essa confusão. A gente vai inferir? Olha, porque o tiro pegou aqui, ele deve ter feito isso e aquilo. Senhores, senhoras, o caso concreto, o que realmente aconteceu, todas as circunstâncias, só aquele homem e Deus sabem como foi. E ele tentou aqui trazer para os senhores. Uma coisa que me chama bastante atenção é essa incongruência, né? Da importância que se deu à situação. Olha, ele sempre falava que ia matar. Tem um testemunho que já chegou aqui dizendo, ele falou que ia matar. Eu perguntei, vem cá, cara, você falou que ia matar? Não, doutor, não foi isso não. Eu nunca falei isso. Eu falei que ia conversar com ele, porque se ele tocasse na arranhão, doutor, eu ia matar. Olha a diferença, senhores. Olha a diferença entre eu vou matar ele e eu vou conversar com ele, porque se ele tocar na arranhão, eu vou matar. A acusação trouxe uma coisa interessante. A acusação ressuscitou aqui o tal de TV que estava no mato. E que ele teria chamado a vítima para juntos pegarem uma TV no mato. Aí a acusação, ninguém sabe de onde era essa TV. Mas os senhores viram aqui os depoimentos. Em algum momento os senhores ouviram essa questão da TV? Inclusive as pessoas que estavam lá. Em momento nenhum a acusação toda perguntava, e a TV? Ninguém soube falar da questão da TV. Então, essa questão da TV também é outra situação que foi comentado pela acusação, mas que aqui, que o que importa é o que é reproduzido aqui, o que é reproduzido na fase processual, em momento nenhum se sustentou, em momento nenhum foi dito. Então, senhores jurados, mais uma vez reforçando o que os nobres colegas falaram aqui, absolvam esse homem pela legítima defesa. Absolvam pela legítima defesa. E mesmo que os senhores tiverem dúvida sobre o que aconteceu naquele momento, lá no mato, naquela briga, se os senhores tiverem dúvida, no direito a gente tem um adágio interessante, indúbio pro réu. Se tiver em dúvida, absolva. Porque é melhor
absolver um culpado do que condenar um inocente. Essa é a questão da legítima defesa, o que a defesa está trazendo aqui para os senhores. Mas é claro, senhores jurados, que os senhores são livres para decidir. O artigo 5º, se não me engano, inciso 38 lá da Constituição, né, coloca os princípios lá do júri, é soberania dos veredictos. Soberania dos veredictos quer dizer o seguinte: os senhores são soberanos para entender e decidir como quiser. Não, eu acho que ele matou, vou condenar. Eu acho que ele matou, mas ele matou nessas circunstâncias, eu vou absolver. Mas, senhores jurados, se ao usar da sua soberania, os senhores entenderem que não foi legítima defesa, os senhores entenderem que, na realidade, ele matou e não foi legítima defesa, essa defesa, essa banca de advogados, solicita aos senhores que apliquem, então, o chamado homicídio privilegiado. O homicídio privilegiado, na realidade, é um nome que a doutrina aplica, né? Tipo um apelido, para um homicídio com diminuição de pena. A lei vai dizer, olha, em algumas circunstâncias em que o homicídio for praticado, o juiz, obrigatoriamente, ao condenar, vai ter que diminuir de 1/6 a 1/3. A pena diminui. Esse homem já está 1 ano e 3 meses preso. 1 ano e 3 meses sem ver a sua família, pelo sentimento altruísta. Isso, se os senhores não entenderem, pela legítima defesa. Digam, ele matou, ele praticou o homicídio, mas eu vou aplicar a diminuição de pena. Ele merece ter a pena diminuída. E essa diminuição de pena tem nome: homicídio privilegiado. Nós temos 3 privilegiadoras: relevante valor moral, relevante valor social. Após o quê? Me lembra aí. Deixa eu pegar aqui, só um momentinho. Aqui. Sob domínio de violenta emoção. Mas não é o caso. Aqui, o homicídio privilegiado é por relevante valor social. O que é isso? Claro que para os senhores jurados isso soa um pouco estranho, né? Relevante valor social. O que é isso? É aquele que mata erradamente, que não era para matar. Mas os jurados reconhecem que ele matou alguém e que aquela morte... Olha que coisa incrível eu vou falar agora, mas está na lei, senhores. Não estou inventando. Mas que aquela morte acabou trazendo um benefício para aquela comunidade, que se livrou de alguém que trazia desassossego. No primeiro momento, senhores jurados, os senhores ouvindo isso aqui, parece meio cruel isso, né? Mas, lembrem-se, ele será condenado. Ele vai ter uma causa de diminuição de pena em face dessas circunstâncias. E olha aqui o que diz, ó. Sob motivo de relevante valor social. Esse grande doutrinador são aqueles professores, os doutos, né, que explicam a lei. Aí ele explica esse inciso, falando assim, ó, o que é motivo de relevante valor social? Motivação altruística de cunho coletivo. Aí dá o exemplo: indivíduo mata o estuprador que aterrorizava o bairro onde ele mora, com o objetivo de beneficiar os moradores da localidade. Por tudo que foi dito aqui, a própria policial falou, olha, dava muito trabalho. Já estuprou, inclusive tem notícia que estuprou criança. Tá certo matar? Concordo com a acusação. Não tá certo. Não é para matar. Nós não vivemos mais a barbárie. Não é mais olho por olho, dente por dente. O Estado tomou para si o direito de fazer justiça e proibiu que qualquer outro ser humano faça justiça com as próprias mãos. E diz que é crime. Artigo 345 do Código Penal. É crime fazer justiça com as próprias mãos. Mas a própria lei que diz isso, vem aqui no artigo 121, parágrafo 1º, e diz: se ele matou por motivo de relevante valor social, diminui a pena dele. Mas os senhores jurados podem pensar assim: não, mas ele matou porque ele gostava da Rayane e estava com medo dele estuprar a Rayane. O Código
continua dizendo que isso é um homicídio privilegiado e diz que isso aí, ó, é motivo de relevante valor moral. Relevante valor moral significa, era uma coisa pessoal dele. Ele estava com medo de que estuprasse a namorada dele e ele foi lá e tentou fazer justiça com as próprias mãos. Eu quero falar para os senhores que esse homicídio privilegiado não é que ele vai não ser punido, ele vai ser punido. O nome dele será lançado no rol dos culpados. Ele é um homicida. Mas o próprio jurado reconhece que ele matou, mas merece o privilégio. Então, senhores jurados, eu clamo aos senhores que antes de votarem, pensem sobre isso. A acusação que pesa sobre ele é sobre homicídio qualificado, uma pena altíssima, uma das maiores penas do Código Penal. Uma pena maior do que aquele que estupra uma criança. Homicídio qualificado. Será que ele merece ser condenado pelo homicídio qualificado? Então, senhores jurados, num primeiro momento, para mim fica claro que ele agiu em legítima defesa. Mas se não for assim que os senhores pensam, que reconheçam o privilégio desse homicídio. Mas se nada disso ainda soar na sua mente, tirem a qualificadora. Coloquem, reconheçam o homicídio simples. Sem a qualificadora, apenas diminui um pouco. Ao agir dessa forma, como muito bem falou a promotora, os senhores estarão dando uma resposta a Flores. Os senhores estarão dando resposta. Estuprador, você que anda tirando o desassossego da vizinhança, cuidado. Porque uma hora vai aparecer alguém com sangue no olho que vai tirar você de movimento. É o que efetivamente aconteceu se os senhores adotarem a tese do homicídio privilegiado. Nós precisamos dar uma resposta à sociedade. Mas essa resposta à sociedade tem que ser uma resposta justa para o caso concreto. E para nós da defesa nos parece que a melhor resposta é os senhores reconhecerem que ele agiu em legítima defesa. Mas se assim não pensarem, e têm liberdade para pensar diferente, que acatem o homicídio privilegiado. Mas se mesmo assim não acatarem o homicídio privilegiado, reconheçam o homicídio simples e retirem a qualificadora. Não vou mais tomar o seu tempo, senhores jurados. Que Deus ilumine a mente dos senhores nesse momento e que realmente façamos justiça. Muito obrigado. Excelente. Defesa encerra. Certo, pode parar. Ministério Público, réplica? Sim, só isso, mas eu precisava ir ao banheiro. Ok, é o seguinte.